meus caros, estamos aqui para mais um programa Quebrando a Lâmpada, um programa que tem alcance nacional. Passaram mentes brilhantes e empreendedores de sucesso com soluções concretas e robustas aqui no programa para inspirar você. Você que está conosco toda quinta-feira às 22 horas, acompanhando o programa e ouvindo essas jornadas desse pessoal que fez muita entrega concreta. Esse programa visa debater esse mundo da inovação. Esse programa visa trabalhar o desenvolvimento tecnológico e o principal, a instigar você a desenvolver um mindset de solução de problemas, essa mentalidade que você transforma uma ideia em uma solução, em um negócio e o principal, em trabalho e renda, em nota fiscal, em qualidade de vida e lá no final das contas, na tua felicidade. Esse é o propósito do programa. E hoje aqui, uma alegria receber um amigo que eu fiz aí nos últimos anos, uma pessoa fantástica, que tem muita entrega concreta na sua jornada profissional, na sua jornada pessoal e na jornada também no Legislativo. O Fábio Oliveira, que é formado em Engenharia Civil, a quem eu já agradeço, Fábio, de estar aqui comigo nesse dia, gravando esse programa que chama-se Quebrando a Lâmpada, e certamente você vai trazer aqui experiências de várias lâmpadas que você quebrou, tenho certeza disso. O Fábio é formado pela UEPG, em engenharia, possui especialização em administração pública e gerenciamento de obras, é oficial engenheiro da Reserva do Exército Brasileiro, é cofundador do MUD, Movimento Popular Apartidário Paranaense, que incentiva o combate à corrupção. Na área pública, atua no governo do estado como diretor da Administração e Finanças do Paraná, projetos. Na iniciativa privada, atuou como gestor do Hospital Universitário Evangélico Mackenzie. Foi eleito para o primeiro mandato na sua estreia na política com mais de 34 mil votos em 358 municípios. Acompanhei muito isso, porque temos um amigo em comum, Deltan Dallagnol, que, aliás, já fiz o convite para ti, Deltan, receber você aqui para contar a tua jornada, que é fantástica também. E na Assembleia Legislativa, o deputado é coordenador da Frente Parlamentar da Engenharia, Agronomia, Geociências, da Infraestrutura e Desenvolvimento Sustentável do Paraná e presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Ensino Superior da Alep. E a quem a gente teve várias interações, eu enquanto governo, porque tem projetos que acho que a gente vai acabar comentando um pouquinho aqui hoje, olhando os municípios do Paraná, não só cidades, mas os municípios, seja área rural e área urbana. Fábio Oliveira, muito obrigado, uma alegria ter você aqui, para ouvir a sua jornada, ouvir um pouquinho, desse trabalho fantástico que tu vem fazendo, que tu fez no passado e vem fazendo agora em prol do Paraná. Seja bem-vindo. Bacana, Gilles, eu agradeço o convite, para vir nesse bate-papo, nessa conversa, esse programa que já está tão conhecido, não só aqui em Curitiba, não só no Paraná, mas também aí no Brasil, um programa que tem convidado pessoas que têm quebrado a lâmpada durante a sua vida profissional, sua vida pessoal, porque quebrar a lâmpada não é só no profissional, é também no dia a dia, no relacionamento com a esposa, no relacionamento com os filhos, com a família. E quero te agradecer, é uma honra poder ter sido convidado por você e poder estar aqui, conversar um pouquinho com você que está nos assistindo e contar um pouquinho aí da nossa história. E eu espero que, por essa experiência de vida que a gente tenha, a gente possa te sensibilizar, possa fazer você, de repente, olhar e falar, cara, eu posso, de repente, quebrar a lâmpada também nesse sentido na minha vida. Legal, bacana. Muito obrigado. Tu é natural de Guarapuava, né, Fábio? Nascido, criado, desmamado e judiado em Guarapuava. Guarapuava, que nas minhas jornadas aí, via terrestre, quando eu vou a Pato Branco, a gente para ali, já, enfim, acho, caminho, é verdade, mas já fiquei em algumas pousadas ali naquela bela cidade, a quem eu aprecio muito. Fala um pouquinho do Fábio Oliveira, lá em Guarapuava, estudando. Tu era inquieto, Fábio? O que tu inventava? Tu fazia os brinquedos que nem eu fazia também na minha época, ou seja, tu inovava já desde cedo? Fala um pouquinho aí do Fábio jovem, adolescente e, por que não, ali desde criança, por favor. Acho que é bacana a gente conhecer um pouquinho esse lado. Não, bacana. Eu sempre fui muito inquieto, Eu tenho um apelido que eu recebi dos amigos do meu pai lá, que era Chaleira. Eu vivia fervendo, Então esse era o apelido lá dos amigos do meu pai do futebol, lá, enfim. Mas eu vim de uma família muito simples, Gilles. Meus pais, a vida inteira com 2 trabalhos, foram funcionários públicos a vida inteira. O meu pai foi chefe do DNR, no Departamento Nacional de Estradas e Rodagens, que virou o DENIT, e à noite ela era professor. Minha mãe funcionária do Banco do Brasil e também à noite professora da Unicentro. Os dois deram aula lá na Universidade do Centro-Oeste do Estado do Paraná.
Então, a vida inteira trabalhando, né, jornada dupla, mas numa família simples. Estudei a minha vida inteira em escola pública, desde o início até a faculdade, que meus pais não tinham condição de me colocar numa escola particular. Nasci literalmente no Cabo da Enxada, cresci no Cabo da Enxada, então gosto muito do mato, do campo, né, porque tive essa necessidade também de ajudar, né, lá numa chácara, né, que meu avô tinha lá em Guarapuava, tinha porque meu avô já é falecido. Então, realmente, nessa lida do mato, mas de chácara mesmo, assim, ela é muito tranquila ali para mim. Eu, em Guarapuava, nesse cotidiano que eu falei para você, eu passei no vestibular de matemática, lá em Guarapuava. Então, quando eu estava no segundo ano, por ser filho de professores, eu tenho muita tranquilidade em falar isso, não é de mérito nenhum, mas, inclusive, enaltecendo a dificuldade de ser professor aqui no Brasil, a falta de reconhecimento de ser professor aqui no Brasil. Quando eu estava no segundo ano de matemática, eu me deparei, acho que na minha primeira quebra de lâmpada, dizendo assim, cara, eu vou ser professor o resto da minha vida, eu sei a dificuldade dos meus pais, é isso que eu quero? Ou eu posso buscar algo a mais e também ser professor, né? E ali eu tive uma conversa muito séria com meu pai, eu falei para meu pai que eu queria ser engenheiro civil. E eu lembro da resposta do meu pai, ele falou assim, filho, faça vestibular, só que eu não consigo pagar uma faculdade particular para você. Então eu acabei optando por Ponta Grossa e fui para Ponta Grossa, me formei dentro dos 5 anos ali do curso, né? Engenharia Civil em Ponta Grossa é 5 anos e é integral o curso, é um curso bem puxado. Então eu me formei nos 5 anos ali e daí tive a minha primeira experiência profissional no Exército Brasileiro. Mas a minha vida em Guarapuava foi uma vida muito boa. Eu venho de uma família cristã, que busca viver o cristianismo, né? E, enfim, meus pais me ensinaram esse caminho do cristianismo, hoje eu procuro ensinar isso para meus filhos. E eu venho, assim, apesar de uma família muito simples, mas uma família com princípios e valores muito bem claros. Bacana. Os filhos devem ser inquietos também, puxaram o pai ou não? Vocês estão lá inovando já também? Certamente sim, né? Com um pai que foi inovador, né, Fábio? Esses Qual dias o nome deles? o Vitor vai fazer 10 anos agora em julho, e a Lara vai fazer 8, agora em agosto. Mas duas histórias bem rápidas sobre inovação. O Vitor, ele pediu para eu dar um bloquinho de post-it para ele. Eu estava ali fazendo umas anotações em casa, no escritório, e dele perguntou o que era, eu expliquei para ele como é que funcionava, ele pediu aquele bloco, eu dei para ele. Aí, de repente, minha esposa vem para mim e fala assim, alguns dias depois, falou assim, amor, você deu o dinheiro pro Vitor? Porque eu já tinha dado um dinheiro para ele comprar um lanchinho na escola. Eu falei, não, por quê? Ele falou, não, porque tem uns R$2, ele deve ter uns 10, 12 reais em notas de R$2 na mochila. Daí a gente foi conversar com o Vitor. Vitor, de onde esse dinheiro? Ele falou, não, eu vendi folha do post-it. E a minha filha... Comerciante. E a minha filha, no ano passado, no carnaval, ela estava um pouco entediada ali, teve um dia que estava chovendo, e daí ela chegou assim, mamãe, eu quero fazer alguma coisa, não sei o que fazer e tal, tava com uma prima um pouquinho mais velha, e daí minha esposa falou assim para ela brincando, né, vá vender brigadeiro. Daí ela ficou olhando assim, como é que faz, mamãe? Resumo da história. Ela pegou e fizeram o brigadeiro, e ela saiu vender com a prima lá, ela deve ter voltado ali com uns 80, 90 reais ali dos brigadeiros que ela vendeu. Então são as duas figurinhas que eu tenho lá em casa. Olha que bacana isso, né? A fruta não cai longe do pé, né? O Fábio falando, fui lembrando aqui, eu ia com a minha mãe, Fábio, na época vender, ia com o livrinho da Christian Grey e da Avon, que ia nas casas vender. Então é muito bacana esse tipo de situação, né? Ouvir esse tipo de coisa. E outro ponto que eu queria sublinhar aqui, essa inspiração dos pais com os filhos. Inspire eles, deixe eles, seja resiliente ao fracasso. Nós temos que quebrar a cultura do não fracasso, né? Quando o Fábio traz essa história, é porque, né, realmente, e se houve um problema, tal, ou seja, resiliente ao fracasso e aprender com o fracasso, né? Exato. E já te devolvendo a palavra, importante isso, né? Essa inspiração dos pais com os filhos, assim como dos líderes com os colaboradores, né? Ou seja, de inspirar eles, mas dar essa resiliência, dar essa chance também. Pode errar, porque quem não erra não faz nada, já dizia o Albert Einstein, né? Exatamente. E eu, apesar de vir de uma família simples, como eu falei, eu tive essa oportunidade dos meus pais me desenvolverem nesse processo. Nessa chácara que eu comentei que a gente trabalhava, a gente tinha caixa de abelha. Tinha algumas caixas de abelha lá. Então, já desde pequeno, indo lá pro mato, com aquela roupa paramentada, tirar
o mel, aí a gente vinha, centrifugava tudo aquilo e botava no pote, e quem ia vender o mel era eu. Então eu botava naquelas cestinhas de leite de antigamente, que tinha 6 lugares para colocar garrafa, 6 potes de mel e ia vender mel ali em Guarapuava com aquilo. Vendi também maçã na beira da estrada. Então meus pais sempre desenvolveram. Eu lembro do primeiro salário que eu recebi do meu pai. Eu devo ter vendido assim uns 15 vidros de mel. E daí meu pai veio e me deu o meu primeiro salário, que foram 2 potes de mel. E ele não precisou dizer para mim o que era para fazer aquilo. Ele falou, isso aqui é o teu salário. Peguei aqueles 2 potes e fui vender. Fui vender e o primeiro dinheiro que eu recebi foi já de uma venda que eu fiz ali para mim mesmo. Bacana, olha que experiência legal isso, né? E certamente cada um de vocês, pai, mãe em casa e vocês filhos, certeza que lembrem disso, né? Lembram de algum fato, né, ocorrido dessa maneira que o Fábio traz aqui. E de novo, mais uma provocação para você, né? Sente com os filhos. Eu fazia lá com os meus filhos, o Lucas e o Adrian, construía as pipas junto com ele, a Pandora, o nome, carrinho de rolamento, construímos junto com o carrinho de rolamento, é verdade, compramos o eixo já, né, no jeito, mas montamos o carrinho, fizemos uma montagem do carrinho e depois fomos testar, tanto a pipa quanto o carrinho. Então, mas bacana. Fábio, fala um pouquinho dessa tua experiência também como, seja empreendedor ou intraempreendedor, já que você trabalhou numa grande empresa de tecnologia, arrisco dizer que foi um dos primeiros unicórnios, né, do Brasil, né, em face à bela empresa que ela é, né? Fala um pouquinho dessa tua experiência, né, dentro da empresa, como empreendedor e desenvolvendo tecnologia e inovando para melhorar, enfim, resolver as dores aí da sociedade. Eu trabalhei na Positivo Informática, né, que hoje é a Positivo Tecnologia. Isso foi em 2005, quando eu voltei do Canadá. Eu saí do Exército, aí eu pedi baixa, né, do Exército. Aí depois que eu pedi a conta, vamos dizer assim, sim, eu fui morar no Canadá. Então em 2005 eu passei no Canadá e quando eu voltei, eu acabei trabalhando na Positivo Informática, onde eu posso dizer que foi uma outra lâmpada que eu quebrei, quando eu migrei, né, da minha área de atuação, saindo da engenharia, que eu vinha desde então, e indo para a área comercial. Ali eu tive minha primeira experiência efetiva em conhecer o setor político, porque os clientes que eu prospectava ou eram prefeitos ou eram secretários de saúde de prefeituras pelo Brasil todo. Então você tinha que conhecer um pouco da estrutura do executivo, a questão das procuradorias, né, dos municípios, enfim, tinha que ter toda uma habilidade, tinha que se conhecer um pouco do direito, porque a gente trabalhava muito com a Lei 866, que é a antiga Lei das Licitações. Então, nesse momento, eu viajei muito o Brasil prospectando essa questão toda, Júlio, mas eu já digo que foi Deus já preparando o caminho para o que a gente está vivendo hoje. E como fruto de ter trabalhado ali por tecnologia, eu passei por diversas indústrias, né, nessa minha carreira. Essa é uma das coisas que você vai ficando mais velho, né? Você vai olhando para trás, você vai lembrando que você já passou por vários lugares, mas isso é por conta da idade também, né? E eu tive uma oportunidade também de empreender, né, nesse processo, já adiantando um pouco, indo um pouquinho para frente o caminho, não cronologicamente, numa linha do tempo, mas eu empreendi também numa área de tecnologia, que foi na indústria de cartões. Então era uma empresa que desenvolvia tecnologia não convencional para cartão de crédito. Então nós fomos uma das primeiras empresas aqui do Brasil em falar sobre NFC, a gente desenvolvia essa tecnologia não convencional na época para a TAM, né, que virou Latam, para Mastercard, foi um dos nossos clientes, enfim. Mas apesar de a gente ter esses grandes clientes, assim, a empresa acabou que ela não deu muito certo. E então eu digo para você assim que apesar do Brasil não ser muito bem visto a questão do falir, do quebrar, nos Estados Unidos isso é bem visto porque eles entendem que é uma pessoa experimentada e já sabe o que deu certo e o que não deu errado. Então a forma brasileira nossa é assim, se o cara quebrou, ele não presta, né? Ele não deu certo. Mas lá nos Estados Unidos, se o cara quebrou, ele já sabe o que não dá certo, ele vai aprender com os erros, né? Então eu acabei empreendendo, eu não deu certo essa experiência, mas eu aprendi muito, né, com essa experiência que eu vivi do empreender. Mas também, anterior a isso, passei pela indústria de biocombustível, né, principalmente no biodiesel. Então eu trabalhei numa indústria que fabricava usinas de biodiesel, vendeu várias aqui no Brasil. Aí depois disso que eu empreendi, também fui para a área de saúde, né, como diretor de plano de saúde, também como um dos gestores, foi a última experiência que eu tive no setor privado, como um dos gestores do hospital que comprou o Hospital Evangélico, né, que foi o Instituto Presbiteriano Mackenzie, é o Instituto Mackenzie lá de São Paulo mesmo, que é uma universidade super conhecida,
que veio aqui para Curitiba e comprou o hospital e a Faculdade Evangélica de Medicina. Bacana. Estamos aqui com o Fábio Oliveira, né? Trazendo a sua jornada muito bacana, rica, dentro de casa, fora de casa, na empresa, essa experiência dele internacional também. Só queria sublinhar algumas coisas que ele falou que são muito importantes. A gente falou um pouquinho anteriormente, né? E ele é jovem, ele falou já a questão da idade, né? Nós somos jovens, né? É porque eu tenho próximo da idade dele também. Mas é importante isso, que tem essa cultura, esse mindset no Brasil, né, Fábio? De fracassou, não serve, quebrou, não serve, tem mais de 50, não serve. E tu olha os Estados Unidos, que é o país número 1 do mundo, né? Assim como o país da Europa, né? E mesmo na Ásia, eu estive lá, eu via, sabe, esse olhar diferente, né, para as pessoas que têm mais de 50, esse olhar diferente para aquele que quebrou, porque ele passou numa jornada que levou a quebrar a empresa, e ele conhece aquela jornada, ele sentiu na pele o caminho que ele não deve seguir. Então, essa informação também é muito importante. A gente vai se encaminhando para o final do primeiro bloco e queria que você fechasse o final do primeiro bloco já, que a gente vai falar no segundo bloco um pouquinho mais também a tua experiência no Legislativo e outros projetos. As aspas do Fábio Oliveira, né? Mais para essa questão, assim, do profissional, do aluno que está ali te assistindo, nos assistindo, o aluno do ensino médio, o aluno do ensino fundamental, a pesadinha lá, de 9, 10, 11 anos, tu tem filho. Qual que é a mensagem? E também para o micro e pequeno empresário, a mensagem que o Fábio Oliveira dá a partir da sua jornada empreendedora, inovadora, para ele pensar e para ele empreender e para ele se capacitar. Enfim, fala um pouquinho disso. Não, bacana. O que para mim é uma palavra que pesa bastante e tem muito significado é a palavra propósito. Se hoje você levantou de manhã da cama, da tua casa, se você foi no banheiro, lavou o rosto, tomou um banho, tomou um café, e a hora que você estava tomando esse café e pensou que você iria sair para fazer determinada coisa, e isso te deu angústia porque você está sem propósito. Se você está sem propósito, o importante é você ressignificar a tua vida, o importante é você quebrar lâmpadas que precisam ser quebradas e você se reinventar. Como eu disse, ressignificar a tua vida, porque realmente se você levanta de manhã e você tem um propósito que faz você sair da tua cama, a tua vida fica muito mais leve e ela tem muito mais sentido. Eu sempre busco na minha vida ter um propósito. E hoje, como político e antes como profissional do setor privado, eu sempre buscava pensar o que eu posso fazer de melhor para as pessoas. Então, o meu propósito de vida é sempre buscar fazer o melhor para as pessoas e procurar ser bênção, fazer diferença na vida das pessoas. Então, fica aqui a minha fala. Se hoje você levantou desanimado, busque um propósito na tua vida, mesmo para você terminar o teu ensino médio, pensar na tua faculdade e de que forma que você pode fazer diferença na vida das pessoas. Muito importante, sublinho o que o Fábio falou aqui e tenha um propósito, né? Construa ele. É isso que vai te dar essa energia, né, para levantar da cama e ir com entusiasmo, com energia, resolver os problemas, quebrar as lâmpadas, trabalhar em conjunto, em cooperação, com colaboração. Eu finalizo o primeiro bloco fazendo uma opinião particular minha aqui, com a presença do Fábio Oliveira aqui. É muito importante os quadros nos governos, os quadros nas assembleias legislativas, terem quadros técnicos, pessoas com jornada e com experiência, sabe, do dia a dia, que arregaçaram a manga e resolveram o problema, desde a lavoura, conforme aqui o Fábio falou também, minha família também começou lá na lavoura, até uma experiência internacional, industrial, uma experiência nacional e internacional, uma experiência no micro e pequena empresa, essa jornada, esse aprendizado que sim vai agregar muito na gestão pública. Até logo retornamos para o segundo bloco do programa Quebrando a Lâmpada. Nascemos na era da revolução tecnológica. Inovamos o monitoramento inteligente de cidades que andam na direção do progresso. E progredir é avançar no caminho que coloca a tecnologia a serviço das pessoas. Acreditamos que podemos sim promover cidadania através de mais segurança no trânsito, com a ajuda das nossas soluções para o gerenciamento de tráfegos e rodovias. Desde o nosso primeiro protótipo, a ITS-CAM, nós seguimos revolucionando este mercado. E não vamos parar por aí. Desenvolver soluções cada vez mais completas faz parte da nossa cultura. E é do nosso laboratório tecnológico que nascem as nossas soluções em monitoramento, com a precisão e qualidade certificadas pela ISO 9001. Seguimos firmes como a melhor opção do poder público e da iniciativa privada na construção de cidades cada vez mais inteligentes. Pumatronics, há mais de 15 anos construindo o futuro com um trânsito mais inteligente.
A Highmix é guiada pelo compromisso em oferecer soluções e transformar o futuro através da eletrônica com inovação e excelência. Design para manufatura, protótipos, lotes piloto, supply chain, produção em larga escala, box build, testes e gestão de ciclo de vida de produtos. Em um único lugar, você tem todas as soluções em manufatura eletrônica para transformar suas ideias em produtos de sucesso. Highmix One Stop. All Solutions. Imagine um sistema de segurança que vai além do convencional. Na Rádio Engie, somos especialistas em soluções wireless para alarmes monitorados. Somos líderes no segmento de rádio alarme em rede mesh e, juntamente com nossas centrais e sensores sem fio, garantem segurança e experiência, sendo a espinha dorsal das operações de empresas de monitoramento. Com tecnologia própria e 100% nacional, nossos produtos oferecem longo alcance e alta confiabilidade, transformando a infraestrutura de comunicação das empresas de segurança. Na Rádio Engie, cada solução é pensada para melhorar o dia a dia de nossos clientes. Descubra como podemos levar seu negócio ao próximo nível. Conexão de qualidade é da Claro Empresas. Mais satisfação para as clientes da Andrea e mais negócios para a empresa dela. Olha só. Com o 5G mais rápido do Brasil, ela divulga o salão nas redes sociais e interage com suas clientes. E com a banda larga líder em ultra velocidade da Claro Empresas, ela tem mais agilidade nos recebimentos e as clientes ficam ainda mais satisfeitas. Claro Empresas. Mais conexão, mais negócios. Retornando então ao programa Quebrando a Lâmpada, mais um episódio para inspirar você através de jornadas empreendedoras, inovadoras, de gente que arregaçou a manga, acordou cedo e conforme vários falaram aqui, por exemplo, Marcel Malchevski, próprio Buzarello, que a sorte ela não vem sozinha, ela vem de mãos dadas com a disciplina e com o trabalho. E o Fábio Oliveira, a quem eu agradeço novamente, está conosco aqui, inspirando você a quebrar a tua lâmpada. A gente vai falar no segundo bloco dessa nova jornada, né, do Fábio Oliveira, que já vem há algum tempo, vou deixar ele contar. Qual foi aquele ponto de virada que fez ele pensar, olha, eu vou fazer diferente, eu vou para um outro negócio agora para ajudar a sociedade como um todo. Ele hoje é deputado estadual, aliás, um deputado estadual muito ativo, que a gente vai falar um pouquinho nesse segundo bloco. Fábio Oliveira, como que foi esse ponto de virada? Um empreendedor, alguém que veio lá, né, a experiência da lavoura com a família, hoje deputado estadual, presidente das comissões. Fala um pouquinho desse ponto de virada e já dessa jornada aí que fácil não é, com certeza. Gilles, eu sempre busquei em cada uma dessas minhas experiências profissionais, obviamente não citei todas elas aqui, mas quando vinha um desafio, um convite para a gente mudar de área, enfim, eu procurava me qualificar da melhor maneira possível para desempenhar o papel a que eu fui convidado. Então, por exemplo, quando eu virei gestor na área de saúde, né, como diretor comercial de um plano de saúde, eu fui buscar estudar sobre a saúde do Brasil, sobre a saúde do Paraná, sobre a saúde de Curitiba, enfim, para eu poder não só desempenhar o meu papel que se esperava, mas eu trazer um contexto maior e poder qualificar a minha atuação dentro daquela área. Então, por exemplo, quando eu estava no Exército, eu busquei fazer uma especialização que me ajudasse lá, que é a de Política, Estratégia e Planejamento, então, pela Escola Superior de Guerra. Quando eu estava exercendo engenharia, eu fui fazer uma especialização em gestão de obras, né? E aí, em 2014, quando efetivamente eu tive alguma chavinha dentro da minha cabeça que virou em relação a essa visão de mundo, essa visão de Brasil, foi quando dentro da Lava Jato, que foi coordenado pelo Deltan Dallagnol, que você já falou que é um grande amigo meu há pelo menos 17 anos, né? As esposas são amigas, os filhos brincam juntos, assim. Ele estava como coordenador da Força Tarefa da Lava Jato e, na época, eu trabalhava num plano de saúde. E aí, aquele trabalho que a Lava Jato fez, ela trouxe à luz todo aquele mar de corrupção que o Brasil estava passando, e aquilo me incomodou muito. E eu pensei, cara, eu preciso fazer algo a mais, eu não sei o que fazer, enfim. Comecei a conversar com várias pessoas,
e acabou surgindo que nós formamos um movimento social, que foi o que você citou ali, quando você leu esse mini currículo, que é o movimento Mude Chega de Corrupção. Esse movimento acabou virando um instituto, eu presidi esse instituto. E qual era a função, né, desse movimento, desse instituto? Era promover ações de combate à corrupção. Nós apoiamos, você que é um pouquinho mais velho vai lembrar das 10 medidas de combate à corrupção, lá em 2014, 2015. Se você não sabe do que eu estou falando, Google it. Vai procurar no Google e você vai ver que foi algo surreal que aconteceu no Brasil. Em 1 ano e meio nós coletamos 2.400.000 assinaturas. E um destaque aqui, né, Júlio, as assinaturas foram todas físicas. Hoje o Tribunal Superior Eleitoral já aceita o abaixo-assinado eletrônico, mas na época não era. Então você tinha que andar com um papelzinho na mão, pegando a assinatura das pessoas com o RG e o número do título de eleitor. Então nós perdemos muitas assinaturas, porque eu sou um cara que eu não ando com o título de eleitor na carteira. Então, várias pessoas não assinaram porque não tinham o título de eleitor. Então, 2.400.000 assinaturas em 1 ano e meio. Maior coleta de assinaturas da história do Brasil democrático. E ali nós entramos com um projeto de lei, com essas 10 medidas, enfim, fui muito participativo em relação a isso. E eu percebi que ali mudou uma chavinha dentro da minha cabeça em relação a essa percepção do que estava acontecendo no Brasil. Tive convite para sair candidato a deputado federal em 2018, tive convite para sair candidato a vereador e a vice-prefeito aqui para o Curitiba em 2020, mas num processo de reflexão, de oração e de conversa com a minha esposa, eu entendi que não era isso que era para eu fazer. Então eu agradeci os convites e não saí candidato. Aí, por fim, em 21, eu estava como um dos gestores do Hospital Mackenzie. O Deltan me liga uma noite e ele já tinha saído do Ministério Público e já tinha decidido ser candidato a deputado federal. Eu acompanhei esse processo dele. E ele me liga me convidando para ser candidato a deputado estadual. E, obviamente, que quando ele me liga, Deltan Dallagnol, me convidando para sair deputado estadual, minha resposta foi não. Eu falei, não, Deltan, você está louco, não vou ser candidato. Tô bem, tô tranquilo, eu almoçava em casa, Gilles, eu ia buscar meus filhos na escola, minha vida estava organizada, estava redonda, ganhando bem, projeção de crescimento dentro da empresa. E aí, num momento de reflexão, oração e conversa com a minha esposa, eu entendi que o meu propósito tinha mudado. Que eu deveria realmente sair dessa zona de conforto que eu estava e ir para a política para sair candidato a deputado estadual. Mas eu saí por propósito. Se eu for olhar o que eu estava vivendo profissionalmente naquela época, para o que eu estou vivendo hoje, alguém vai dizer assim, cara, você é louco de ter abandonado isso para virar deputado. Mas eu estou aqui hoje feliz, terminei o ano de 2024 cansado, mas extremamente realizado pelo trabalho que a gente tem feito. Então, o mindset foi numa conversa que eu tive com o Deltan, mas também através de oração e conversa com a minha esposa em casa. Que joia, que bacana ouvir, né? Tem uma metodologia que fala que a pirâmide Freita, ela mostra essa jornada, né? Ela fala de uma forma ampla, né? E você rapidamente mostrou o momento que você estava, o ponto de virada, que é o gatilho, a busca a mudança de propósito, né? E aí, obviamente, os benefícios de curto prazo, né? Com os vários trabalhos que tu vem fazendo, eu acompanho. Mas que bacana. O outro ponto, assim, também, que eu queria ver contigo, assim, antes disso, sublinhar o que você falou. Eu não lembro se foi o Rui Barbosa, pode me ajudar, que falou que a quantidade de problema, de corrupção, de coisa errada que tem, né, no mundo hoje, ela não é das pessoas más que fazem isso, não é culpa das pessoas más que fazem isso, é culpa das pessoas boas que não fazem nada. Você é uma pessoa do bem, sangue bom, que né, aceitou esse desafio para trabalhar contra isso, justamente, obviamente, com o Deltan e tantas outras pessoas boas que hoje tem, né, na política brasileira. Inovação na Assembleia Legislativa, inovação na Alep, assim, falando dos processos, dos fluxos, né, de uma Assembleia, que tem lá todos lá os diversos deputados com diversas ideologias. Como é que é a inovação lá dentro? E depois a gente vai poder falar um pouquinho também das missões da Frente Parlamentar, né, e da Câmara que você preside também. Mas inovação na Alep, o que daria para falar? Tá, Júlio, Gilles, quando você fala da questão de inovação, você está num ambiente político, ela é um assunto que não tem muita cola, sabe? Como diz o inglês, não dá Globo, né? Porque assim, o que o político geralmente ele quer? Ele quer algo que reverbere bem, que ele saia ali daquele mundinho que ele está e que isso se expanda, para que gere o quê? Voto. Para que retorne em voto para ele.
Então é aquela máxima, né, que diz que prefeito nunca investe em rede de esgoto porque não aparece, né? Ele, né, diz que vai investir em ponte, asfalto. Tá escondido a rede. Isso, exatamente, porque a rede de esgoto está lá embaixo escondida, vai passar 6 meses, ninguém lembra que aquele prefeito resolveu o problema da enchente ou alguma coisa assim daquela cidade. E quando você fala da questão de inovação, de tecnologia, ela está numa questão um pouco parecida, porque aqui no Brasil, apesar de a gente ter evoluído muito, né, nos últimos 10, 15 anos, a gente ainda não está na vanguarda que a Europa, né, a China, eu ia falar a Ásia, mas não é a Ásia como um todo, mas a China e os próprios Estados Unidos estão vivendo. Então, assim, hoje a gente não sabe muito bem ainda quais são os benefícios da tecnologia. Sim. Tanto que naquele evento lá de Pato Branco, que você me convidou, né, para ir na Inventum lá, né, eu procuro dar exemplos práticos, né? Então, por exemplo, vamos lá, se você pegar 20 anos atrás e você queria ferver uma água para tomar um chimarrão, o que você tinha que fazer? O cara um pouco mais desprovido, ele tinha que ir lá picar lenha. Então ele ia cortar a lenha, ele pegava aquela lenha cortada, ele ia colocar dentro de um fogão, ele ia acender aquele fogo, ele ia encher a chaleira de água, ele ia botar em cima da chapa, ia esperar lá seus 20 minutos até o fogo acender, aquela água esquentar para daí ele poder tomar chimarrão. Só que aí vem a ciência, vem a tecnologia, vem a inovação, inventa o fogão a gás. Isso já diminuiu para 5 minutos, 7 minutos. A produtividade melhorou bastante. Né? Exatamente. E aí vem ainda a ciência, a tecnologia e a inovação e inventa o micro-ondas. Então hoje você tem uma água fervendo em 3 minutos. A pipoca, né, que foi o exemplo que eu dei, era o mesmo processo. Demoraria 20 minutos para você ter uma pipoca estourada e agora em 3 minutos você tem uma pipoca estourada. Então, para dar um exemplo do que é a inovação no dia a dia das nossas vidas. Lembrando que o micro-ondas foi desenvolvido para uso militar. Celular foi desenvolvido para uso militar. GPS foi desenvolvido para uso militar. Só que hoje faz parte das nossas vidas. Quem não sai de casa hoje com o Waze ligado? Para ganhar tempo de vida no trânsito, né? Então é esses princípios, essa ideia, essa mentalidade que a gente tem tentado trazer para dentro da Assembleia Legislativa. Nós temos um novo presidente agora, nós temos uma nova mesa diretora, uma oxigenação depois de infelizes 10 anos que é muito bom, né? Excelente, né? Essa atualização. Como eu digo, nesses 10 anos infelizes que nós fizemos na Assembleia, agora nós temos uma oxigenação e nós temos percebido que a tecnologia vai vir junto. Então, a Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Ensino Superior, que eu presido lá dentro da Assembleia Legislativa, ela tem se tornado uma das comissões protagonistas lá, não pelo trabalho que eu tenho realizado, mas pela forma como ela tem sido recebida pelo político paranaense. Legal. A gente vai em seguida, né, na segunda parte do segundo bloco, ouvir, né, essa missão. A gente está quase encaminhando para o final do programa, mas só sublinhando o que tu trouxe, né, alguns países asiáticos, os países nórdicos que estive lá recentemente, Dinamarca, Noruega, o próprio Japão, eles têm a inovação como prioridade, porque a inovação ela contribui para resolver os problemas da saúde, da educação, da segurança pública, né? Mas que um pinhão na chapa também no fogãozinho a lenha é bom, isso não dá para deixar, né? Você que é da região ali, então... Por que não o equilíbrio? Trabalha com a tecnologia, mas também mantém o tradicional, né? Fábio, para a gente até... Tem alguns temas que eu quero te colocar ainda. Quais são a missão, né, enfim, tu preside ali a Câmara, né, de Inovação, das Engenharias. Fala a missão e, enfim, até para quem está assistindo entender e, enfim, acompanhar. Tá. Eu tenho pelo menos ali alguns desafios dentro da Assembleia. Então, eu sou presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Ensino Superior. Eu sou coordenador da Frente Parlamentar das Engenharias, Agronomia, Geociências, enfim. E eu também sou coordenador da Frente Parlamentar Pró-Vida. Pela minha cosmovisão cristã, eu entendo que uma das minhas obrigações é, através dos princípios e valores que eu entendo, que são os princípios e valores cristãos, eu defender a vida, né? Bom, dentro da Frente Parlamentar das Engenharias e também da Comissão de Ciência e Tecnologia, eu acho que há uma sinergia muito grande entre esses dois elementos. Porque a gente está falando das engenharias, que de uma maneira em geral é tecnologia pura, e de uma comissão que eu presido que envolve também esse mesmo assunto. Então eu vou dar um exemplo muito prático do que nós estamos desenvolvendo dentro dessas duas, da frente e da comissão, para você, paranaense principalmente, que está nos assistindo, é nacional isso aqui tudo, né? Sim. Mas para o paranaense que está nos assistindo. Nós estamos desenvolvendo uma ferramenta, Gilles, em que o usuário
das rodovias paranaenses, que agora a gente está falando de um segundo momento de pedágios aqui, ele vai poder enviar a imagem de uma obra para que a gente possa colocar numa plataforma que nós estamos fazendo alinhada junto com o CREA, Instituto de Engenharia do Paraná, e também com todo o G7, todo o setor produtivo do Estado do Paraná, para que a gente acompanhe em tempo real essas obras. Então vai ser uma plataforma em que o usuário vai pegar o celular, ele vai conseguir abrir essa plataforma e, por exemplo, assim, ele vai ver se aquela obra no quilômetro X, ela está sendo executada dentro do cronograma do contrato, se está atrasada, ou se está adiantada, ou se está dentro do cronograma, e com foto. E essas imagens sendo atualizadas. Demonstrar, né? Exatamente. Isso todas as obras do Paraná. Todas as obras dos 6 lotes. Como é que está isso já? Em que status que está? Em que momento que está essa? Nós estamos agora já com essa tecnologia já praticamente desenvolvida. Nós estamos encerrando agora uma parte burocrática de um convênio da Assembleia com o CREA Paraná, porque o CREA está participando ativamente disso e nós vamos somar essas duas bases de dados e isso aí vai estar para 99% concluído. Esse convênio está para assinar já agora. A gente estava esperando virar a chave da nova gestão da Assembleia para a gente poder já assinar e já poder colocar isso em prática. Muito bom, muito bom. Por favor, deixe-nos saber, deixe o programa Quebrando a Lâmpada, sabe? Isso é quebrar a lâmpada, sabe? Dar transparência para a população, que é o dinheiro dela que está ali implementado. É a população que investe aqui, o pagador de imposto que investe, né, na realização da obra. Se a gente puder ir lá e fazer umas matérias contigo mesmo no dia, a gente vai ser bem bacana. Ótimo. Chegamos ao final do nosso programa, Fábio Oliveira. Deixa a sua mensagem final, deixa também como as pessoas podem acompanhar teu belíssimo trabalho. Aliás, meus parabéns pelo teu trabalho técnico-político, eu diria, na Assembleia. O programa de conectividade rural que tem que andar, você está fazendo esse follow-up, conta conosco também. Deixa a tua mensagem final e como que as pessoas te encontram aí nas mídias sociais para te acompanhar aí o teu belo trabalho. Eu tenho buscado fazer um mandato técnico. Tudo que eu aprendi no setor privado, trazer isso para a política. E tanto que, por exemplo, Gilles, todos os meus assessores que trabalham comigo hoje dentro do gabinete, eles entraram para um processo seletivo. Bacana. Todos eles. Agora eu contratei um coordenador de comunicação, eu recebi 82 currículos. Então é dessa forma que eu tenho trabalhado com profissionais, os melhores profissionais dentro do gabinete para a gente poder atender você aqui no estado do Paraná. Não podemos esquecer o programa, o projeto de conectividade rural aqui do estado do Paraná, algo que eu comecei já lá no início do meu mandato, em 2023. O Gilles ajudou muito isso, né, enquanto ele estava lá na Secretaria de Inovação. Eu tenho plena convicção que o governador Ratinho Júnior vai implementar esse projeto aqui no estado do Paraná e tudo isso é o principal alicerce, é a principal estrutura do estado do Paraná para a gente transformar o estado em tecnológico. Você que é do setor produtivo e você que é do agro aqui do estado do Paraná, você vai poder usar o teu equipamento, a tua colheitadeira, o teu irrigador, a tua semeadeira lá no campo com conectividade, conectada em tempo real na internet. E é isso um dos pontos que nós temos trabalhado. Quero agradecer a você, Gilles, por esse trabalho que você realizou enquanto estava no governo do estado, por todos os passos que nós demos, todos os degraus que nós subimos. Você com certeza deixou a tua digital nesse programa. Obrigado. E eu quero deixar aqui, como o Gilles deixou a disponibilidade, para você nos seguir, para você conhecer um pouco o nosso trabalho. No Instagram é Fábio Oliveira PR. P de pato, R de rua, PR de Paraná. Então, Instagram, Fábio Oliveira PR. Lá no X é FA. Vamos lá. X, FA Oliveira PR. F de Fábio, A de Alex, Oliveira PR, FA Oliveira PR. Mas eu quero deixar para você também mais um canal de comunicação para você, que de repente você quer fazer uma denúncia, você quer denunciar algum problema que está acontecendo na tua região, é o nosso WhatsApp, que é o 419-9292-9190, 419-9292-9190. Muito bom. Fábio, obrigado, satisfação ter você aqui conosco, sabe, já fica convidado. Assim que tiver algum outro projeto, né, implementado, esse que tu trouxe agora, para a gente voltar a falar aqui, tu pode trazer alguém também para dar um depoimento. As portas do programa Quebrando a Lâmpada estão abertas para ti e parabéns pelo teu trabalho, tá? Parabéns, continue por esse caminho. Tu é você é uma das pessoas aí que está na gestão pública, assim como outros, que vem para
atender um desejo do Rui Barbosa. Quem digitar lá as frases do Rui Barbosa, ele mostra muito desânimo em relação aos políticos, à gestão pública. E você que o trabalho vem fazendo diferente, certamente ele está muito feliz em relação ao teu trabalho. Muito obrigado mesmo, tá joia? E nós encerramos aqui mais um programa Quebrando a Lâmpada, com uma visita fantástica, inspiradora, que é o do Fábio Oliveira, o deputado Fábio Oliveira, e que você tenha se inspirado a quebrar as suas lâmpadas, que você resolva os problemas e que você inspire também quem está no seu entorno, o seu colega de trabalho, o seu diretor, o seu colaborador, as pessoas da sua família, o seu vizinho. Inspire ele a quebrar as lâmpadas dele. Inspire ele a acompanhar esse programa Quebrando a Lâmpada nos canais de TV, na Sky, no Spotify, no YouTube. Todos os programas estão lá disponíveis. Eu costumo falar que cada programa é uma aula de pós-graduação concreta, robusta, com muitos ensinamentos e muitos caminhos virtuosos para você. Vamos lá, vamos quebrar a lâmpada e até o próximo programa.